que eu espero que vocês estejam com tempo. Quero começar dizendo que Deus é bom, que o diabo não presta, mas que Deus ainda assim, Ele tem incessantemente cuidado de nós. Eu vou começar dando uns recados, tá? Para aliviar teu coração. Sábado às 19h30 tem reunião do diaconato com o pastor Paulo, aqui. Então você que já faz parte do diaconato, você que foi convidado a fazer parte, às 19h30 no sábado deve estar aqui. Além desses, também o Davi, o Renan e o Guilherme, tá bom? O Guilherme subiu, depois você avisa para ele, por favor. O Davizinho está aqui e o Renan, tá bom? Vocês avisam também que precisam estar aqui no sábado. Eu queria contar para vocês uma bênção que é nossa, né? Quantos sabem que nós temos alguns irmãos terminando o Rema, que é um curso teológico que a gente aqui dessa igreja faz e que é logo ali em Indaiatuba, né? Então é um pouco distante, exige bastante das pessoas. Eu fiz presencial, o Djalma, a Ceci fizeram presencial, uma boa turma fez presencial, mas quando veio a pandemia teve a graça de ser online. Isso ajudou demais e muitas pessoas acabaram fazendo por conta disso, porque facilitou a vida de muita gente. Muitos começam e fazem o primeiro ano e depois do segundo ano desistem, não concluem, porque realmente exige esforço e a gente sabe que as pessoas costumam começar as coisas, mas costumam não concluir, né? E uma grande maioria brasileira tem um problema com relação à persistência. E aí nós estávamos preocupados porque faltam 3 irmãos que iniciaram o primeiro ano e querem concluir o segundo ano. E a gente estava preocupado sobre isso, porque eles já tinham avisado que como tudo voltou ao normal, então as aulas seriam presenciais a partir de então. Irmãos, 3 pessoas indo e tendo que arcar com a mensalidade e com o transporte, tornaria tudo bem mais difícil. E esses irmãos começaram a orar e nós junto com eles, crendo que Deus é poderoso para fazer sempre muito mais. E quando foi essa semana passada, eu ouvi o Frank, né? Falando com o pastor Paulo para hoje de manhã eles irem lá em Indaiatuba para conversar com a direção da escola e ver o que poderia ser feito. Então eles queriam demonstrar o interesse em concluir o curso e tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Mas Deus é muito bom e nem precisou que eles fossem lá, porque o anjo do Senhor fez essa gentileza por nós. E aí eles receberam uma ligação essa semana informando que apenas eles 3 tiveram a liberação e autorização para concluir o curso online. Glória a Deus. Isso é motivo de muita alegria, nós choramos muito. Foi engraçado que o Frank mandou o áudio, o pastor Paulo mandou o áudio e todo mundo começou a chorar e foi assim uma alegria muito grande para nós, porque nós sabemos o quão difícil é, né? Mas graças a Deus então eles vão iniciar o segundo ano do Rema, a Rose também, né? É a Rose, o Frank e o pastor Paulo. E eles têm que aproveitar disso com todo o empenho que puderem, porque se é algo que está sendo específico para eles, meu Deus, é muita honra, né? E nós sabemos quantas escolas tem espalhadas, e nós sabemos quantas pessoas gostariam de fazer o curso e não fazem, justamente pela distância, e vocês foram agraciados. Então nós oramos pelo bom empenho de vocês nesse segundo ano, como foi no primeiro, e estamos juntos apoiando vocês e estaremos lá na formatura para celebrar essa vitória em nome de Jesus. Pastor Paulo agora vai terminar. Agora vai terminar. Que ele já está fazendo o primeiro ano pela segunda vez. Justamente porque ele desistiu. E aí ele foi lá e fez de novo o primeiro ano, mas agora vai concluir. Graças a Deus. Amém? Amém. O que mais que eu tenho para contar? Eu tenho para contar que eu comecei a trabalhar, né, gente? Semana passada. E aí eu mandei um currículo de forma desesperada para um cargo de assistente administrativo. E quando me chamaram, e quando eu cheguei na entrevista, o rapaz falou assim: eu te chamei porque primeiro eu já ouvi falar muito a seu respeito, então eu queria te conhecer. E segundo, entender o que um currículo desse está fazendo para uma vaga de assistente administrativo.
E eu dei risada, eu falei, bom que você me conhece, né? Deve ser coisa boa que falam, senão ele não ia me chamar lá, né? Ele falou que falam bem de mim. E aí eu falei, bom, a questão minha é que eu preciso trabalhar, independente da vaga, eu preciso trabalhar. E conversamos um pouco, e aí eu fui entender o cenário da empresa. Ele pediu para eu chegar já no dia seguinte e ir trabalhar. Mas o interessante é que ele perguntou quanto eu queria ganhar. Eu falei, agora deu, né? Como é que eu vou falar o que eu quero ganhar para um cargo de assistente administrativo? Não dá nem para falar, o homem vai chamar eu de doida. Eu falei, moço, paga o que você quiser, porque o pouco com Deus é muito. Aí ele falou, quanto você ganhava no seu último emprego? Todo mundo sabe que eu era assessora, né, do presidente da Câmara, então ganhava bem. E aí eu falei para ele falou, vou pagar o salário que você ganhava lá. Eu falei, nossa. Falei, agora ficou bem bom, né? E aí, amados, quando foi no dia seguinte, ele me incluiu lá nos grupos da empresa e foi me apresentar. E eu nunca vi uma pessoa subir de cargo tão rápido, porque ele me apresentou como gerente. Então, aqui está a Vivian, que agora é nossa gerente. Eu falei, rapaz, já subi de cargo, olha que bênção, né? E o mais legal que aconteceu foi na sexta-feira. Na quinta teve uma situação na empresa e eu falei, eu não estou aqui à toa. E eu comecei a orar. E quando foi na sexta, eu precisei me reunir com os 2 sócios da empresa, porque eles estavam com um problema e não conseguiam resolver esse problema. E eu me senti que nem Salomão diante daquelas 2 mulheres que alegavam que o filho era delas. Esse filho é meu, não, esse filho é meu. E aí Salomão falou, então vamos cortar no meio, cada uma fica com a metade. Aí a que era mãe de verdade disse, não, deixa para ela. Lembram disso, desse texto? Eu me senti ali assim com os 2 sócios. E eu comecei a orar e vendo eles discutindo toda a situação. De repente, eles pararam, olharam para mim e se olharam de novo e falaram assim, nós estamos fazendo uma grande besteira. Eu dei aquela respiradinha, falei, isso, Espírito Santo, ajuda eu agora. E aí eles se entenderam, e quando eles se entenderam, eu falei, eu posso orar? Aí eles falaram, pode. E eles não são cristãos, queridos. Um é já não mais praticante e o outro não é. E eu orei, e eu vi 2 homens segurando para não chorar. Por que o homem não chora, gente? É bonito, deixa eu contar para vocês, a gente gosta de ver vocês chorando. A gente acha bonito o homem chorando, viu? A gente acha sensível. Então vocês podem chorar se vocês quiserem. Isso toca o nosso coração. E eu vi aqueles homens ali segurando para não chorar. E depois a gente precisava fazer reunião com a equipe, com 2 equipes. E nós fomos fazer a reunião com as 2 equipes, queridos. E eu fui surpreendida, porque ao término de cada reunião eles pediram para eu orar pela equipe. E em uma das equipes tinha uma moça que disse assim, é bom ela orar mesmo. A oração dela é poderosa. Eu falei, ixi, agora deu. Ela falou, minha família esteve aqui há 7 anos atrás, procurando por um imóvel, e ela trabalhava na imobiliária, e foi ela que foi mostrar o imóvel para nós. E quando chegou lá, meus pais estavam ainda em dúvida se viriam para cá, no caso Cerquilho, ou não, por conta de muitas coisas que eles tinham lá em São Paulo. E eu não sabia disso, queridos, mas eu olhei para a família, identifiquei que eles eram cristãos, e eu perguntei, eu posso orar? E eles falaram, pode orar. E eu orei, mostrando a casa para eles ali, eu parei tudo e orei. E Deus me levou a falar muitas coisas para eles. E de fato tudo se cumpriu. Hoje eles têm uma loja que é quase um shopping, ali na rua do Cocerque, Cerquilho. Uma loja de R$1,99, ela tem até alguns andares. Uma loja fenomenal. E ela falou, minha família tem sido próspera, através daquilo que Deus usou a vida dela falando. E aí quem chorou fui eu. Porque eu falei como Deus é maravilhoso e Ele proporciona essas coisas para nós, esses encontros, né? Para também animar a vida da gente e a gente saber que Deus realmente faz coisas, porque às vezes nós tocamos a vida das pessoas e nem sabemos que fizemos isso. E Deus prepara ações para a gente saber. E ali, queridos, eu pude orar por todos. E quando foi hoje, uma moça do serviço entrou em contato comigo e ela falou, eu preciso de você. Eu falei, mas meu Deus, vai cair. Queima. Eu falei, você precisa de mim? Ela falou, eu preciso ir para a igreja. Olha, gente, como está fácil falar de Jesus. Olha como tem pessoas precisando de Deus. Eu falei, você precisa da igreja? Eu tenho lá um povo, frequento uma igreja, tá aí, o endereço é esse, né? E através disso, eu creio que Deus tem trabalhado. Então eu estou extremamente feliz com
Deus tem feito. E amanhã nós vamos ali naquela casa também falar do amor de Jesus. Quarta-feira tem o nosso QG lá em Boituva, quartel-general, porque nós cremos que logo estabeleceremos uma igreja lá. E vocês todos estão convidados. Quem lembra onde eu falei que vai ser o próximo QG? Aonde? De onde é a moça que disse que precisa de uma igreja hoje para mim? De Laranjal. Então assim, Deus não faz nada, queridos, pela metade. Ele exatamente sabe tudo que está fazendo e tudo que está falando. Então, apertem o cinto que o piloto Jesus assumiu. Amém? Você veio para ouvir Deus falar com você, e eu desejo que Deus fale com você como tem falado comigo. Então coloque por terra todas as restrições, todas as resistências que porventura você tenha, e ouça agora a voz de Deus. Samuel ministrou ontem ali em Cerquilho, e algo que ele disse foi: um mentiroso pode dizer uma verdade, e a verdade é verdade. Então, não importa se você gosta ou não gosta de quem está falando da Bíblia, o importante é que esta é a Bíblia, é a palavra de Deus, e é ela que vai falar com você. Pouco importa o que você tem de preconceito a respeito de quem está aqui na frente. O que importa é a palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração. E talvez Deus tenha colocado alguns desafios para você mesmo, crente, que está querendo olhar para um e para outro e passar aí na sua peneira, na sua balança do que você julga de santidade, de justo, de não justo. Talvez Deus esteja querendo tratar justamente isso na sua vida. Porque a Bíblia fala que antes de nós olharmos para aquilo que está, o cisto que está nos olhos do nosso irmão, nós devemos tirar a trave dos nossos olhos. Então muitas vezes a gente tem uma percepção sobre a vida do outro e nos desapercebemos de coisas tão grandes que precisam ser ajustadas em nós. Então não me julgo perfeita e nem mais santa do que vocês para ministrar essa palavra, mas me julgo alguém que todos os dias tenho me colocado à disposição dos ajustes que essa palavra proporciona. Então que assim seja para todos nós, e eu declaro em nome de Jesus que você e o seu coração são como terra fértil para receber a semente da palavra. Semente imutável, semente inabalável, semente incorruptível e poderosa para transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vai comigo, por favor, em Lucas, capítulo 19. Eu vou ler 3 textos hoje da palavra de Deus, e nesses 3 textos que eu quero compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração, diante de tantas pessoas diferentes que Deus tem trazido para perto de nós, para anunciarmos o Evangelho, a começar de mim. A mais diferente que tem nesse ambiente aqui sou eu. E graças a Deus, né? Eu acho que sou fora de qualquer padrão que as pessoas imaginam. E graças a Deus por isso, porque assim é que Deus tem me permitido chegar a lugares aonde algumas outras pessoas não chegarão. Tudo tem propósito, amém? A única coisa que eu sei é: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você conhece? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E é isso que Ele vai fazer hoje aqui com algumas pessoas que ainda encontram-se em escuridão. Ele vai te tocar, queridos, pela palavra, e vai te colocar luz, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, minha versão é NVI, diz assim o texto da palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó,
e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-la, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou tomar uma água para continuar. As crianças não querem subir, não? Não querem? Gostaram de mim, que eu posso fazer. Eu estou na disputa com a tia Ceci. Lembrei de uma coisa que preciso avisar. Semana que vem, né? Nós vamos reconhecer o pastorado da tia Ceci, que agora vai ser pastora Ceci, e do JJ, que agora vai ser pastor de Djalma. Ó, que responsa! Nós vamos reconhecer o chamamento de Deus na vida deles. Então você está convidado, você que já foi abençoado pela vida deles, você que já foi cuidado por eles, está convidado a estar aqui na semana que vem às 18 horas para junto conosco celebrar essa vitória na vida dos nossos irmãos. E também vamos reconhecer o chamamento do nosso querido ministro Samuel, que vai inserir aí no corpo do diaconato com o serviço de ministração. Já toca, já canta, já ministra. Então nós vamos reconhecer aquilo que Deus tem na vida dele. Se você também tem sido abençoado pela vida do Samuel, está convidado a vir e trazer mais alguém. Acredito que vai ser uma grande festa no próximo domingo, porque nós vamos ceiar e vamos reconhecer o chamado desses irmãos. Queridos, nesse texto nós vemos aqui o chefe dos publicanos. E o que eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. A gente gosta do imposto? A gente gosta de pagar imposto? Não. Muito menos de quem cobra ele. De quem é essa ideia, né? Então a gente não gosta de pagar imposto, a gente não gosta de quem cobra imposto. E Zaqueu era essa pessoa não tão querida, não tão benquista na sociedade por conta de sua função, de sua carreira profissional. Mas a Bíblia relata aqui que ele era rico, era então esse cobrador de impostos. Algumas características dele, né? Ele era um homem pequeno, de baixa estatura. E ele sabia que Jesus ia passar ali por perto de onde ele morava, e ele sobe numa árvore para poder ver Jesus. Você acha que se ele fosse amigo de Jesus, uma pessoa íntima de Jesus, ele precisava subir na árvore para ver Jesus? Fala comigo, gente. Não. Sim ou não? Não. Se ele fosse íntimo de Jesus, mesmo sendo pequeno, ele ia ficar ali num lugar onde quando Jesus passasse, ele ia dizer: oi Jesus, sou eu, Zaqueu, seu amigo, tudo bem? Porque quando a gente conhece alguém, a gente fica só esperando uma oportunidade da pessoa bater o olho na gente, a gente dá um tchauzinho, né? E a pessoa vê que a gente está ali. Zaqueu não era alguém conhecido de Jesus. Ele queria ver, ao menos ver. Ele não tinha expectativa nenhuma de desenvolver um relacionamento com Jesus, porque sabendo que a sociedade já o rejeitava, que a sociedade já o recriminava, então ele nem estava pensando numa possibilidade de ter amizade com Jesus, mas ele queria pelo menos ver quem era Jesus. E ele faz todo um esforço, se move, sobe numa árvore e tal. E o que eu acho engraçado é que quando a gente não anda olhando para cima, gente. A gente anda olhando para baixo, olhando em direção reta. Eu não ando olhando para a árvore. Você anda? Se você faz isso, você tem problema. Normalmente a gente anda olhando para frente, né? Mas enfim, Jesus, ele olha e vê o Zaqueu lá.
sensibilidade do Espírito aí, para poder saber que tinha alguém precisando dele. Se uma mulher tocando as vestes dele, ele sentiu virtude sair, imagina se alguém necessitado faz todo um esforço desse, ele não vai perceber. Jesus olha, e o que eu acho engraçado é que ele fala: Zaqueu, desce depressa. Primeiro, ele já sabia o nome do homem. Não é interessante isso para você? Ele já sabia o nome do rapaz, sem ter nenhuma intimidade. Ele fala: desce depressa. E por que ele pede para o rapaz descer depressa? Porque hoje eu vou dormir na sua casa. Gente, o que você acharia se hoje vamos lá para a prima do Ale, que eu só vi uma vez. Se eu chego para ela hoje e falo: oi querida, tudo bem? Hoje eu vou para sua casa, vou dormir lá. Eu acho que ela ia achar um pouco estranho, porque não tem amizade, né? Mas ali existia uma situação onde aquele homem realmente queria isso. Ele desejava isso, mas ele não se sentia à vontade ou digno disso. Porque existia toda uma contrariedade de uma sociedade contra ele. E aí ele fala: eu quero ir para a sua casa. E Zaqueu nem hesita. Zaqueu já leva, vamos. Eu acho engraçado que ele fala: eu quero ficar na sua casa hoje. E Zaqueu leva. Mas eu começo a ver um cenário aqui um tanto quanto interessante. O povo, a atitude do povo. Qual que é? Fuxico, mexerico, entendeu? Falação da vida alheia. O povo viu isso e começou a se queixar. Isso parece atual para você? Quando Deus faz algo em seu favor, quando o olhar de Deus vai em sua direção, as pessoas começam a falar: ah, não, justo ela, ah não, por que ela, por que ele? A pessoa ganha um carro, recebe um emprego, prospera nos negócios lá que tem, enfim, eu não sei, e as pessoas ao redor começam a falar. Mas o que eu acho legal é que Zaqueu nem dá moral para ninguém. Ele nem para dar moral para isso. Ele pega ali no que Jesus está fazendo e ele segue o fluxo. Vamos, Jesus, deixa esse povo, vem comigo, não escuta nada, vem comigo. E ele vai. E quando chega na casa dele, o envolvimento da presença de Jesus, porque Jesus não fala nada. Pode ver aí no texto que Jesus não abre a boca. Jesus não diz nada. Ó, Zaqueu, é o seguinte, viu, estou ligado aí que você precisa se arrepender, porque você está vivendo uma vida suja, viu, Zaqueu? Você pega, cobra imposto do povo, a gente sabe que de vez em quando você cobra mais, você dá uma embolsada no que não era para embolsar. Eu não vejo esse diálogo de Jesus com Zaqueu. Eu vejo ele indo para a casa de Zaqueu. E quando ele chega na casa de Zaqueu, ele continua não dizendo nada, mas Zaqueu é que se levanta e diz alguma coisa. Você está com sua Bíblia aí? Olha aí para mim, no versículo 8. O que acontece? Jesus não fala nada. E Zaqueu pega e diz: olha, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, ó, eu vou devolver, quanto mais? 4 vezes mais. Nessa hora todo mundo queria ter sido roubado. Você roubou de mim. Olha só, gente, a Bíblia vai dizer que o amor de Deus é que constrange. Sabe, queridos, é o amor de Deus que toca o coração das pessoas e levam elas a um constrangimento de arrependimento, num ponto tal de mudança de vida. Esses falatórios desnecessários, esses dedos apontados desnecessariamente em direção de pessoas, não vai levar ao crescimento nem seu e nem da pessoa. Deixa eu te dizer isso, porque talvez tenha alguém lá dentro da sua casa, no seu meio familiar, no seu convívio, que você só critica, que você só senta a lenha. A proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho é você orar e deixar Deus agir. Se algo te incomoda no comportamento, na conduta de alguém, você deve orar. Porque a presença de Jesus, ela vem de uma vida de intimidade com Ele. Sabe quando você manifesta
manifesta Jesus quando você está conectado com Ele. Veja só, eu fui parar num ambiente de trabalho, e ali eu tenho conexão com Deus, queridos. Eu vivo uma vida com Deus, e eu estou falando de mim porque eu não quero falar de ninguém. Então por isso que eu me cito como exemplo. E quando é ruim eu também cito, sim ou não, gente? Sim. Quando eu dou mancada eu falo também, que eu não tenho vergonha não. Pecado confessado é pecado perdoado. E está tudo certo, porque Deus é quem sonda e conhece o nosso coração. Então a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, mas tem um texto que diz assim: é melhor cair na mão de Deus que na mão dos homens. Porque os homens matam, gente, destroem com a gente, porque eles querem fazer as coisas na força deles. E a transformação de uma vida vem pela presença de Jesus. E eu cheguei naquela empresa sem dizer quem eu era. Eles sabiam já quem eu era, né? Não sei o que o povo gosta de ficar falando. Eu falei para minha mãe hoje. Falei, olha, se falar para a senhora, viu, se o povo perdesse mais tempo assim, falando da própria vida, cuidando da própria vida. Eu falei, eu não sei por que falam tanto de mim. Talvez você viva isso aí também. Talvez você tenha essa impressão, que tem gente demais falando de você, cuidando de sua vida, né? Então, olha, você não é privilegiado, tá? Esse negócio aí tá geral. As pessoas não têm o que fazer. Aí elas ficam na rede social, que esse negócio que era um negócio para ajudar, tá trabalhando. Elas ficam na rede social, gente do céu, em questão de segundos, eu posto uma foto, quando eu vejo, já tem 20 que olhou. Falo, rapaz do céu, você tem que fazer não? Gente, é impressionante, né? E eu nem olho de ninguém, né? Nem para dizer, tá retribuindo, né? Tá retribuindo você, sua amizade. Não, porque eu não olho, de verdade. Só se eu tiver assim, sabe, bater lá no status, que chama stories, status. Se eu bater lá no status, vai rodando assim, aí eu vejo um pouco, depois já me canso, já fico enjoada, já nem quero ver mais. Mas o meu, se fica assim de um dia para o outro, é 100 e poucas visualizações. Olha como o povo gosta de saber da vida da gente. Não tem problema, eu posso. Quer ver bonito? Estou eu lá. Mas, queridos, veja só. O que nos constrange, o que nos muda, é a conexão com Jesus, que foi o que aconteceu com Zaqueu. Enquanto o povo falava dele, enquanto o povo apontava o erro dele, enquanto o povo murmurava sobre ele, o que mudou a vida dele foi a conexão com Jesus. E aqui, Jesus não falou nada, Jesus não deu curso, Jesus não batizou, nada, não curou, nada. Jesus só chegou e chamou ele pelo nome e falou: estou indo para a sua casa. Sentou e Zaqueu levantou. Só a presença de Jesus transforma a vida de uma pessoa. Viu? Aquilo que você está precisando que mude na sua vida é só a presença de Jesus que vai mudar. Quando Jesus chega, a enfermidade vai embora. Quando Jesus chega, as calúnias caem por terra. Quando Jesus chega, tudo que está adverso vai embora de sua vida, querido. Mas ele tem que chegar nesse nível aqui, para entrar na tua casa, sentar e dormir lá. É nesse nível de intimidade. O texto está querendo mostrar intimidade. Zaqueu estava programando somente ver Jesus, e Jesus proporcionou para ele algo muito maior, um momento de intimidade. Gente, pense numa celebridade decidindo ir para a sua casa hoje. Meu Deus, você nem se fala, não arrumei a casa, gente. Hoje não, hoje é domingo, não deu tempo de arrumar. Saí para o culto, deixei tudo bagunçado. Não, hoje não. Não, Zaqueu nem pensou duas vezes, ele levou. Amém, querido? E quando Jesus entrou, o que aconteceu? O que aconteceu? Salvação chegou naquela casa. Zaqueu não morava sozinho, então chegou salvação para geral. Quando um é alcançado, toda a família é alcançada também. Amém? Amém. E aí eu gosto, porque o texto diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. Olha, tem alguém perdido aqui? Ou tem alguém que estava perdido e foi encontrado? Não
sei qual é a sua situação, querido, mas Jesus está te encontrando aí. Jesus está te encontrando. Se você chegou perdido aqui, você vai se achar, vai achar rumo certo para a sua vida, vai se encontrar. Não tem essa não, né, gente? O negócio aqui foi instantâneo. Vamos a um outro texto, por favor. Atos, capítulo 9. Estou falando Bíblia, tá bom? Se tiver algum problema, você vai ler Bíblia e você vem discutir comigo Bíblia. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler lá do começo até quase o fim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasceno, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasceno, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasceno. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasceno havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não, gente, eu vou até parar aqui. Glória a Deus. Vocês estão percebendo de quem nós estamos falando? Estamos falando de um assassino, um cara que matava os discípulos. O texto já começa dizendo isso. Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos. Não eram os discípulos que queriam matar ele, era ele que queria matar os discípulos. Assassino. E aí está dizendo aqui, porque Jesus, quando fala com ele, fala: olha, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Um assassino, um perseguidor de crente em Jesus Cristo. E aí Jesus vai, né, pelo Espírito de Deus fala com Ananias, e fala para Ananias ir lá falar com ele. Ananias dá uma ponderada, né? O senhor sabe com quem o senhor está mandando eu ir falar, né? Porque eu já tenho notícia que esse cara aí anda querendo matar todo mundo. Todo mundo que fala que Jesus é o Senhor, ele quer matar. Tem certeza que gente já pensou? Chegar lá, o Espírito de Deus fala para você: vai lá na cadeia e fala com o Fernandinho Beiramar, vai lá na cadeia e fala com sei lá o que, estripador. Rapaz, você vai ponderar, né? Olha, Jesus, tem umas pessoas menos ruins aqui. Tem certeza que quer que eu vou lá? E o Senhor fala: vai lá, impõe as mãos sobre ele, eu vou curar ele da cegueira, né? E vai fazer o que, gente? O que fala aí do Espírito Santo? Fechei. O quê? Mas assim? Sem batizar? Assim mesmo, sem passar por um curso,
um estudo, sem ir no rema? Sem discipulado? Ah, não. Está de brincadeira, Jesus. Algo de errado não está certo. É assim mesmo. Sabe por quê? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Deus é soberano, querido. E quando Ele tem um plano na vida de alguém, Ele vai passar por cima de qualquer coisa para resolver isso. Glória a Deus. Não tinha tempo para muita coisa. Precisava alcançar e tocar a vida daquele homem logo, para ele se converter logo, para ele dar fruto logo, para ele fazer o que era certo logo, por ele e pelo reino. Deus tinha pressa com ele, Deus tem pressa com você. Amém. Eu não sei quem é você, não sei qual é a sua história, não sei quão tenebroso é, mas vou dizer que tem uns que eu já ouvi cada história, de deixar os cabelos em pé. Olha que meu cabelo é difícil para ficar em pé. Porque é enrolado, né, gente? E a gente está com creme aqui, para não assustar os irmãos, não chegar de leãozinho aqui. Não é fácil esse negócio subir, mas, gente do céu, tem cada história que eu ouço que eu falo, Jesus, agora eu não posso fazer nenhuma cara. Deixa o irmão bem à vontade para continuar dizendo essa história horrorosa que ele está me contando. Vocês acham que é fácil ouvir tudo que vocês contam para mim? Não, gente, não é. Eu tenho vontade de fazer que nem aqueles emojis. Assim, não. É estranho, mas a gente faz cara de nada, para a pessoa não se sentir constrangida e realmente pôr todo o lixo para fora, para Jesus poder fazer a obra de poder no coração das pessoas. Mas olha aqui que Jesus vai e fala para Ananias: vai lá, meu filho, fala e já manda o Espírito Santo para dentro desse homem. Você não tem processo. O processo é o quão quebrantado você se apresenta diante do Senhor. É lógico que nada é bagunçado. A gente vai impor aqui sim algumas regras, algumas situações para poder ajudar você. Mas meu filho, se Jesus chegar e tocar e você não foi batizado ainda, mas começar a falar em outras línguas, não batizou nas águas, mas começar a falar em novas línguas, está tudo certo. Porque Deus continua sendo Deus. E aí você foi tocado, sua história foi transformada, você sai daqui, logo ali na esquina, você já vê alguém para falar de Jesus. Ai meu Deus, mas eu não fiz o discipulado, e agora? Vai falar de Jesus, pelo amor de Deus. Já fala do que Ele fez na sua própria vida. Paulo vai dizer que a nossa vida é uma carta viva. A nossa vida é que testemunha em favor ou contra nós. Quero crer que a sua vida está testemunhando em seu favor. Mas veja que interessante. Deus escolheu o homem, e Ele diz: vá, versículo 15: este homem é meu instrumento escolhido. Olha por favor para quem está do seu lado, diga: você é instrumento escolhido de Deus. Isso te alegra ou isso te entristece? Se te alegra, dá glória, meu filho. Glória a Deus. Está dizendo aqui que Ele vai levar o nome do Senhor perante os gentios, perante os reis, perante os povos de Israel. Sabe de uma coisa? Deus escolhe cada gente esquisita, mas é para poder levar o nome dele a lugares que eu e você talvez não entraria. Porque a gente tem muito preconceito, a gente tem muitos receios, a gente tem muita religiosidade. E aí tem lugar que a gente não quer entrar. Não é não, Yara? Tem lugar que o povo não quer ir com a gente, não, Yara do céu. Tem lugar que a Yara fala: pastora, você vai lá comigo? Ai, pastora, olha aí o que você fez. Eu agora me converti, olha o tipo de gente que você... Eu falo: tá tudo bem, Yara, vamos lá. Vamos lá. Porque Jesus fez a gente para ir em todo lugar, porque Ele ama todo mundo. Sabia? Jesus ama todo mundo. E Ele quer mudar a vida de todo mundo como Ele mudou a sua. Você acha que você era lindo demais? Sua história era perfeita demais? Você era cheiroso demais? Não. Todos nós éramos pecadores. E o pecado tem cheiro ruim para as narinas de Deus. Mas a graça nos alcançou. Amém. E porque a graça nos alcançou é que nós devemos alcançar a outros. Se a gente ficar pondo bloqueio, nós não vamos alcançar. Como virão se não há quem pregue?
A notícia que nós tivemos da casa ontem, nós vamos pôr o áudio para a igreja, vamos ver se alguém vai querer ir com a gente. Nem contei para a igreja o nível da situação lá. Mas se você é crente, você vai. Só se você for crente. Porque já falaram tudo para nós, o negócio está ruim lá, está feio. Mas sabe o que eu aprendi? Que o maior habita em mim. Pode estar tudo muito escuro, está tudo muito feio, mas o maior habita em mim. E quando eu chego num lugar, Jesus já chegou antes de mim. E Ele já vai quebrantando o coração, Ele já vai rompendo cadeias, Ele já vai estabelecendo o propósito dEle sobre as pessoas. Foi assim que aconteceu aqui. Jesus já foi dizendo tudo que Ele ia fazer. Então, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Gente, vocês estão vendo o processo aqui? Quanto tempo demorou isso aqui? Vou ler o versículo 17 inteiro de novo. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos do Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi? Que batismo é esse aqui? Se ele foi cheio do Espírito Santo, o batismo foi batismo do Espírito Santo. Levantando-se foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. E o que acontece? Vai ver aí a sua Bíblia que tem que falar com você. O que aconteceu? Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasceno. E depois de muitos anos, ele começou a pregar nas sinagogas. É isso que está escrito aí? Não. Então me corrige, gente. Logo. Ah, não foi muitos anos? Não. Quando foi? Logo. Está esperando o quê? Ah, crente, o que você está esperando para fazer a obra de Jesus? A Yara também pode vir aí nessa reunião do sábado, viu, pastor? É. Ah, chega, gente, estou cansada já. Eu preciso de férias, esse povo tem que trabalhar. Vamos pôr para trabalhar. Alexandre me põe para trabalhar, gente, o tempo todo. Faz reunião na casa dele, faz reunião na avó dele, faz. Pelo amor de Deus, se eu bobear, eu passo o dia inteiro lá enquanto eu vou visitando o povo. Vai você, vai você. Yara também, vocês acreditam? Vou contar. Yara é dona de academia, viu? Nós somos um espírito que habitamos em um corpo que temos uma alma. Você precisa cuidar de tudo, tá? Cuidar do seu espírito, alimentando pela palavra, tendo uma vida de oração. Precisa cuidar das suas emoções, trazendo equilíbrio para ela. E precisa cuidar do corpinho, né? O corpo com saúde é a melhor coisa que você pode ter nessa vida, até que chegue o corpo incorruptível, o corpo glorioso, glória a Deus. Voar, aleluia. Mas por enquanto tá dando nem para voar, né? Tá em peso ainda não deu. Mas aí ela tem academia. Vocês podem acreditar, minha gente. O povo acha que eu sou maluca, mas a gente vai lá e faz zumba, que é o que eu gosto de fazer. Aí faço zumba, depois da zumba a gente tem o que, Yara? Discipulado. Ó, suando de zumba. Aí senta o professor da zumba, a mulher do professor e quem mais estiver por lá, e vamos falar de Jesus. Eu fui feita desse jeito para poder viver isso. Não me critique. Vai lá e pega o seu nicho, o seu público, o seu povo que Deus colocou você lá, e fala de Jesus lá também. Não perca tempo falando de mim, ou falando do outro, ou observando isso ou aquilo. Eu estou correndo para encher o céu. Não é para encher essa igreja, é para encher o céu. Corra para encher o céu também, gente, pelo amor de Deus. Quer chegar sozinho lá, filho? Então, em nome de Jesus, Paulo, que era Saulo, aconteceu um negócio rápido aqui, gente. Um processo assim, inacreditável. Ok, mas ele ficou alguns dias com os discípulos. Ele passou alguns dias entendendo a vida dos discípulos, a pegada, a caminhada. Então é necessário sim que você caminhe um pouco
pouco com quem já tem conhecimento, com quem já está amadurecido na fé. Ele passou um tempo com essas pessoas. E depois desse tempo, logo ele começou a pregar. Você acha que é fácil pregar? Não é não. Agora já está fácil para mim, mas não é. Legal. Muitos anos para você poder fazer o povo dar risada. Gente, tem gente que olha para a gente que nem um pitbull. Tem um espírito de pitbull que pega a pessoa. Você fica meio com medo. Você não sabe se vai, se fica. Tem gente que tem crise de riso no meio de pregação, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que chora, que você fala, agora vai acabar o mundo, meu Deus. O que acontece com essa pessoa? É difícil. Tudo acontece. Tem gente que dorme. Aí você está aqui falando, a pessoa está dormindo. Você fala, meu Deus, que tá ruim hoje, não estou pregando nada. A pessoa está dormindo. Não é fácil pregar, não. Mas o homem já logo ali recebeu tudo que ele precisava para ser habilitado a ser um ministro da palavra, e não era em qualquer lugar. Ele já começou a pregar, foi logo na sinagoga, que ele não era fraco não. E aí vai dizer, versículo 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele, o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos dos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. Ó de novo a crítica aqui. Ó aqui, de novo, falando da vida ali. Ah, ele falando de Jesus agora. Pois não era ele que perseguia quem falava de Jesus? Esse aí pregando, já ouviu falar isso de você? Fica quieto, não fala não. Já ouviu falar de você? O quê? Ela é pastora? O quê? Ele canta, dança, bate palma? Não. Já ouviu falar de você? Era normal. Falaram do Zaqueu, agora falaram do Paulo, e vai falar de você, meu filho. Porque tu não é melhor que nenhum deles. Então olha lá, no nível. Mas o que Saulo fazia? Ele se fortalecia cada vez mais. E não parava de fazer a obra, e com isso as pessoas ficavam confundidas. Mesma coisa que Zaqueu. O que Zaqueu fez? Parou e foi discutir com quem estava falando mal dele? Ele não, ele continuou andando com Jesus e até chegar na casa dele. Tá pegando aí, meu filho? Alguém está pegando essa palavra? Amém. Essa palavra está falando com alguém? Glória a Deus. Chega de ficar bubuzado, porque estão falando de você. Aleluia. Você precisa ouvir o que Deus fala com Amém. você. Você precisa perceber o que Deus tem feito em sua vida. Glória a você Deus. precisa sentir o toque de Deus em você. Aleluia. E se mover para fazer alguma coisa. Não pare, não seja a barreira para parar quem está fazendo, mas mova-se para fazer também em nome de Jesus. Pare, querido, com o apontar de dedo. Pare de ficar criticando. Aliás, eu quero agradecer imensamente a vida do Washington. Vocês gostaram disso aqui? Tá bonito aqui hoje o negócio? Vai ficar mais bonito ainda, que nós estamos repaginando nossa igreja. O skate vai voltar, calma. Pensa que a gente vai ficar sem skate. Aqui é a igreja do skate. Mas nós vamos pôr ele aqui mais clean, mais chique, que é para falarem com gosto. Entendeu? Agora vai ser a igreja do skate iluminado. Glória a Deus. Mas tá bonito, vocês gostaram? Eu estou começando a gostar. Tá ficando bonito esse negócio. Mas vai ficar mais ainda. Isso aqui, ó, foi doação. Do Alê. Quando eu falei, quero repaginar a igreja, ele não pensou duas vezes em pegar e mandar essas coisas para cá. Só que estava de outra cor. Aí eu dei aquela chorada para o pastor Paulo. O pastor Paulo falou, tudo bem, vou fazer alguma coisa por você. Aí o pastor Paulo pegou e foi comprar as coisinhas para pintar, para deixar branquinho, bem bonitinho. Mas eu fiquei com dó que o pastor Paulo, coitadinho, tá velhinho já, né, gente? Aí, ele é meu irmão mais velho, né? Olha, deixa eu mostrar, eu vou me amostrar. Pastor Paulo, tá lá no fundo, é meu irmão mais velho. É o primogênito. Essa senhora bonita, que parece minha irmã, ela é minha mãe, fica de pé, né? Ela é minha mãe e é mãe do pastor Paulo também.
uma coisa impressionante. E aquele rapaz de boné preto é o meu irmão mais novo. Se coloca de pé, lindo. É o Davi. Parece o Golias, mas não, é o Davi. É o mais novo. Ele é mais alto que o Paulo e eu, mas ele é o mais novo. Pronto, somos aqui 3 dos 5 filhos que minha mãe tem. Gostava de fazer um filho, minha filha. Deus te ajude. Somos uma família, graças a Deus, uma família que serve ao Senhor. Eu aproveito essa oportunidade para apresentá-los. E o pastor Paulo vem, e o Washington, que está de boa, de férias, momentânea. Eu falei, chama o Washington. Eu não sei se ele gostou ou não gostou, mas eu sei que ele veio. O irmão veio lá do Povo Feliz, de bicicleta, gente. Até que já aproveitou fazer o exercício, né? Para dar aquela animada também. A Tati agradece. E aí o irmão veio, olha que belezura, foi ele. O pastor Paulo falou, foi o Washington, graças ao Washington. Ele já nem tem mérito nenhum, só citei o nome dele para não ficar chateado depois, hashtag chateado. Mas foi o Washington que fez essa beleza aqui para nós, ficar branquinho assim. Aí, queridos, alguém vai dizer, mas o Washington, esse irmão que quase não vem na igreja, gente. Mentira, ele vem todo dia. Mas às vezes dorme, porque trabalhava de noite, né? Ele ia fazendo assim. Careca? Ah não, gente, careca não pode trabalhar para Jesus. Sempre vai ter alguém para falar, sabia? Mas discipulado na academia, depois da zumba, é melhor que nada, minha gente. É melhor do que não ter discipulado em lugar nenhum e depois de momento nenhum. Sim ou não? Sim. Então vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Mas vocês viram que belezinha minha filha dançando hoje aqui? Ah, gente, aqui eu não posso descrever, eu não tenho palavra para descrever o que foi ver a Sâmia. A Sâmia, o Conexão da Vida, nasceu primeiro que a Sâmia. Deus gerou no meu coração o Conexão da Vida, que é o Ministério de Dança, antes da minha filha existir. Eu nunca havia imaginado que um dia teria uma filha minha no Conexão da Vida. Começou com a minha cunhada, né, Rô? Começou com a Roberta, minha cunhada, que é a esposa do Davi. Então não adianta as irmãs que olhou, já pode desolhar. Que o irmão é casado, olha como ela é brava. Levanta para o povo ver a cara de brava que você tem. Maravilhosa. Maravilhosa, a Roberta é maravilhosa. Para aguentar o Davi tem que ser maravilhosa. E eu então, que vim no pacote junto, mais maravilhosa ainda. A Késia já foi de Conexão. Estou esperando vocês, viu, gente? Estou esperando, né? Não quero saber. Thaís já foi. Thaís, está na hora de você vir e trazer um pacotinho junto. A Tatinha, para estar junto com a gente. Alice, para estar conosco. Ó, gente, outra coisa. A Letícia já foi de Conexão. Mas a Letícia só não está porque ela casou e foi para São Paulo. Mas chegando aqui, ela já põe tudo abaixo, não quero nem saber. Letícia é dessas, ela puxou a mãe dela. Já chega chegando. Mas sabe, eu olho para esse texto aqui, mais uma vez eu vejo as pessoas criticando, Deus trabalhando e vidas ainda sendo transformadas. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você já viveu e honestamente nem me interessa saber. Agora, se você estiver disposto a uma nova história, a uma nova vida, a um encontro real com Deus, a mudança mesmo, sabe, a transformação. Ele era um assassino, ele era um perseguidor dos cristãos. O Zaqueu era um cobrador de impostos e ele era uma pessoa que não era honesta, ele era desonesto. Ele mesmo confessou na hora que ele falou: eu vou devolver, se eu peguei alguma coisa de alguém, já estou devolvendo, já vou partilhar tudo. Quando a pessoa faz assim, você já sabe, né? O cara já confessou o pecado dele ali. As pessoas eram, mas quando elas vêm para a conexão com Cristo, tudo muda. Tudo muda. Então não me importa o que você viveu, quem você foi. O que importa é que quando você encontra com Jesus, se você está disposto, Ele está disposto e meio, Ele está disposto mais ainda a mudar a tua história. No caso de Saulo, ele mudou até o nome. Até o nome do homem ele mudou. Se você quer mudar de nome, Deus muda até seu nome. E o último texto
Vamos para Marcos, por favor. Aleluia. Deus é bom. Todo tempo. Aleluia. Marcos capítulo 5. Sabe, a gente tem uma impressão que quando a gente vai para a igreja, vai para Jesus, a gente vai viver assim, ó, tudo numa paz, ninguém mais vai falar mal da gente, tudo vai bem, né? A gente vai só viver coisa boa, o ambiente da igreja vai ser sempre o melhor, vai ser céu na terra. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, gente. Estou aqui para falar a verdade. Você vai vir para Jesus e a única coisa que vai ser transformada de verdade é você. Todo o resto continua igual. Sua casa, as pessoas da sua casa. Porém, você sendo transformado já está de bom tamanho. Antigamente você era aquela pessoa que explodia, você era aquela pessoa que xingava, jogava o copo que tinha na mão. Mas quando você encontra com Jesus, já não é mais assim. Você já tem mais domínio próprio. Amém. Você já tem controle sobre as coisas, sobre suas emoções. É verdade, tem dia que dá uma falhada, né? Tem dia que sai um berro, tem dia que o negócio falha, mas está tudo certo, a gente está ajustando. Enquanto estamos aqui nesse mundo, nesse sistema, todos os dias nós seremos provados. E é necessário que todos os dias nós estejamos dispostos a ser aprovados. Mas para isso, queridos, há de se ter um esforço. Marcos capítulo 5, versículos 1 em diante diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que deixasse ir com ele. E Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Queridos, veja aqui, tinha um homem que era endemoniado, que vivia se rasgando, que vivia que nem louco, que vivia nos cemitérios,
atemorizava todo mundo, porque devia ser uma aparência horrorosa, devia ser um negócio feio de ver. Aqui a gente não vê muito disso, mas em São Paulo, nossa, tem bastante. Dá medo, tem umas pessoas que dá medo. E Jesus encontra esse homem e ele liberta esse homem. Mas o que me chama a atenção no texto é que as pessoas não falam da libertação que Jesus fez, falam dos demônios que foram para os porcos e se lançaram no precipício abaixo. E por conta desse fato, o que Jesus fez na vida daquele homem de libertação, parece que não é nada, porque eles ficaram mais impressionados com os porcos que se lançaram ao precipício, porque os demônios passaram a ir para os porcos, que eles pediram para Jesus sair da cidade. Pediram que Jesus saísse dali. Jesus fez algo tão grandioso de libertar aquele homem. Você sabe o que é viver possesso, sem domínio sobre você, sem controle sobre as suas ações? E aí Jesus vem e te liberta, e você passa agora a ser um cidadão, uma cidadã, uma pessoa que consegue ter contato com os outros. Você sabe o que significa isso? Jesus faz isso por aquele homem, e o homem percebe a pressão que vai vir, porque já estavam mandando Jesus sair da cidade. Ele fala: Jesus, leva eu com você, já me leva, porque o negócio não vai ser fácil aqui. E Jesus fala para ele assim: não, volta lá na sua casa e fala para a sua família o que foi que aconteceu com você. O homem volta só para a casa dele e fala só com a família dele? Não, ele sai falando para uma cidade toda. É uma cidade ou é um país, meu filho, você sabe? Decápolis. É o quê? Uma cidade? É um povoado. Meu filho que entende dessas coisas, entendeu? É um povoado, ele falou. Pois ele sai lá para falar para todo mundo. Ele não se restringe à família dele. Ele foi o quê? Um evangelista. Ele foi um anunciador do evangelho. Mas o que Jesus fez? Esse moço foi batizado? Esse moço falava em línguas? Esse moço frequentou uma igreja? Esse moço fez o rema? Esse moço fez o discipulado? Esse moço fez o quê? Nada. Teve um encontro com Jesus. 10 cidades. 10 cidades, muito obrigada, meu filho. Minha enciclopédia de noite. Eram 10 cidades. Você falou de Jesus aonde, hein? Pelo menos na sua cidade, porque o homem falou para 10 cidades. Para 10. E você? Falou para 10 vizinhos, pelo menos 10? Você já falou do que Deus fez na sua vida? Gente, vocês estão entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Amém. Estamos perdendo tempo ainda. Estamos perdendo tempo ainda. Encontramos com Jesus, eu não sei o que Ele fez por você. Eu não sei se Ele te tirou da vergonha de uma sociedade. Eu não sei se Ele mudou o teu nome. Eu não sei se Ele te fez enxergar o que outrora você não enxergava. Eu não sei se Ele tirou o demônio até do seu couro. Eu não sei se Ele te curou de uma doença terrível. Eu não sei o que Jesus fez por você quando Ele encontrou com você, mas Ele fez alguma coisa. A minha pergunta é: o que você está fazendo? O que você fez posterior ao seu encontro com Jesus? Ou o que você tem feito posterior ao seu encontro com Jesus? Você está anunciando o que Jesus fez em sua vida, pelo menos? Você está procurando entender um pouco mais de Bíblia para poder conversar com alguém sobre Bíblia? O que você está fazendo? Perceba que Deus sempre quer trazer alívio, refrigério, perdão, mudança de vida para nós. E nós precisamos estar disponíveis a isso. A Bíblia não fala: venha como estás e permaneça como estás. Eu não estou vendo ninguém permanecer do jeito que encontrou Jesus aqui. Eu estou vendo pessoas que encontraram Jesus e foram transformadas, foram modificadas naquilo que precisavam. Mas Jesus fez a obra. Eu não preciso e nem quero ficar
motivar uns aos outros a se ajustar cada vez mais, a melhorar cada vez mais e a fazer cada vez mais aquilo que Cristo propôs para você como indivíduo, como filho de Deus e como igreja. A gente quer que Jesus volte, mas o que a gente tem feito para isso? Eu quero que Jesus volte, mas eu quero que mais pessoas se convertam, que mais pessoas entendam sobre o amor de Deus. Eu não quero que as pessoas vão, viver a morte eterna, o inferno eternamente. Eu quero que as pessoas vivam vida com abundância. Quantas pessoas eu tenho encontrado no meu caminho decepcionadas com a instituição chamada igreja, decepcionadas com aqueles que seriam os pastores, os acolhedores, os cuidadores, mas que foram os que feriram, foram os que machucaram. E queridos, eu estou aqui hoje como pastora, eu devo ter ferido e machucado muita gente na minha caminhada, porque até que você tenha maturidade, até que você tenha maturidade natural, maturidade espiritual, até que você vá se aprumando em algumas coisas, você erra muitas vezes. E eu não estou aqui dizendo eu sou a melhor pastora do mundo, esqueça, não sou. Já feri muita gente, já pedi perdão para muita gente, talvez faltem muitos ainda que eu deva pedir perdão, e eu não estou me colocando numa condição de superioridade, eu estou dizendo que todos nós temos o que nos consertar, mas não é papel meu e nem seu querer ajustar as pessoas. As pessoas precisam ser constrangidas pelo amor de Deus. As pessoas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Se assim não for, não é evangelho. E mais uma vez eu pergunto, Jesus te encontrou, e eu não sei em que situação você estava, mas o que você fez? Porque Zaqueu, depois de encontrar Jesus, teve um arrependimento tão grande, que se posicionou, que agora ao invés de cobrar imposto, ele ia devolver. Você lesou alguém na sua vida? Você tirou de alguém o que não podia ter tirado? Você brigou por uma coisa que você não devia ter brigado? Arrependa-se. Procura a pessoa, conserta. Mas já faz tantos anos, não importa se o Espírito Santo está te trazendo a memória, se você está pensando nisso agora, é porque Deus quer resolver isso aí, com você, em você. Resolve, trata. Um pedido de perdão muda tudo. Talvez não seja você devolver nada, mas seja você liberar perdão para alguém. Pedir perdão a alguém. Foi o que aconteceu com Zaqueu, ele estava disposto a resolver. Paulo, que era Saulo, também foi tomado de uma forma tão constrangedora pelo poder e graça de Jesus, que ele também se dispôs, na mesma hora: quero receber o Espírito Santo e quero anunciar. Agora eu não quero mais perseguir, eu quero anunciar. Talvez você seja uma pessoa que criticou crente uma vida toda. Talvez você seja uma pessoa que ainda critica. Está na hora de mudar. Está na hora de ser um anunciador e dizer: olha, eu era uma pessoa assim, mas Jesus me encontrou. A graça me alcançou e eu quero que alcance você também. E por fim, talvez você tenha sido uma pessoa bem demoniada na sua vida, que deixou o diabo fazer e acontecer através de você. Mas, assim como o gadareno, você também encontra com Jesus, ele liberta você e te deixa limpo e pronto imediatamente para você falar do amor de Deus. É isso, queridos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.